Amém? Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de João, segundo escreveu o apóstolo João. João capítulo 11, versos 38. Amém? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha ali uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém. Irmãos, o nosso Cristo, o nosso Salvador, no seu ministério aqui na terra, quando ele estava andando aqui em carne e osso, pregando a palavra de Deus antes da sua morte, ele manifestou o poder de Deus sobre a face da terra. Depois de Jesus Cristo, o mundo nunca mais foi o mesmo. E esse foi um dos maiores milagres que Jesus fez, que ele ressuscitou um morto de 4 dias, amigo dele. Se a gente vê, Jesus chora. Se a gente lê aqui, fala que Jesus chorou. Ele se moveu de íntima compaixão, porque Lázaro tinha morrido. Irmãos, Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus Cristo rogou ao Pai. Olha que mistério. Os irmãos vão compreender. Hoje eu estava escutando um louvor e falou sobre isso, e isso entrou no meu coração, e Deus trouxe essa palavra aqui. Irmãos, Jesus, ele roga ao Pai até hoje. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele ascendeu aos céus, assentou-se à direita da majestade de Deus, aonde ele intercede por nós. Então aqui na terra também ele intercedia. E ele diz: Pai, eu bem sei que me ouves, mas para que o povo que está aqui em volta creia. Aí ele orou e pediu, né? Porque ele já sabia, ele vivia em conexão com o Pai. Jesus Cristo andou em espírito. Jesus Cristo, ele via tudo porque ele estava em espírito. Porque aí se cumpre o que diz a palavra, que o homem espiritual, ele discerne tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, e quantos amigos de Jesus têm morrido? Não é a morte física, não. Não é a morte física, não. Quantos conhecidos de Jesus têm morrido na fé? Têm largado o caminho estreito e está como Lázaro, cheirando mal. Mas não pela corrupção da carne, pelo pecado. Oh, glória. A pedra está posta na frente, não tem mais comunhão com o amigo Jesus.
Irmãos, se remover a pedra, oh glória, Jesus Cristo, ele brada, vem para fora, vem meu amigo, oh glória. Os irmãos veem que depois Lázaro estava ali junto com Jesus, ele voltou ali ter comunhão com Cristo, durante aquele período ali que Cristo esteve naquela região. Irmãos, quantos não têm retirado a pedra do coração para que Jesus o ressuscite espiritualmente? Quantos já foi amigo de Cristo, já andou com Ele, conhece o poder que Ele tem para salvar, mas não remove a pedra. Muitas vezes nem percebe a distância que está de Deus e acha que está tudo bem, mas não, já cheira mal, porque a Bíblia diz que os nossos pecados cheiram mal diante de Deus. Irmãos, e quantos morrem espiritualmente e não percebe? E acontece igualzinho nessa passagem, os irmãos choram por eles. Nós choramos quando perdemos um irmão na fé, que o irmão cai no pecado, desiste, a prova vem muito ardida. A gente aguenta suportar, porque não vem provação que a gente não suporte. Mas acontece que muitos desanimam, não esperam o tempo de Deus para receber a vitória. Irmãos, em Hebreus capítulo 4, a Bíblia nos ensina a orar e a esperar a ajuda de Deus no tempo oportuno. E muitos oram, a ajuda não chega naquele momento que ele quer, ele vai se afastando de Deus, vai se afastando, morre na fé. Irmãos, se não fosse possível morrer na fé, Jesus Cristo não falava assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, a gente precisa prestar atenção. Temos que estar vivo com o Senhor. Glória a Deus. E se caso estivermos mortos espiritualmente, tem aqueles amigos que roga, assim como Marta, que era irmã de Lázaro, assim como os nossos pais, meu pai orou tanto por mim, né? A irmã orou pelo esposo, pelos filhos, pelos netos. Então, irmãos, Jesus Cristo, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda se move de íntima compaixão. Ele ainda se move. Ele sente a nossa dor. Em Hebreus capítulo 4, a Bíblia diz assim, que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer, mas nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer, porque como nós, sofreu, foi provado em tudo, mas sem pecado. Aleluia. Então, irmãos, é o nosso dever de interceder por aqueles que estão ou morrendo ou mortos espiritualmente. Imagina, irmãos, se Marta ou se ninguém tivesse dado importância para Lázaro, como que iria manifestar o poder de Deus ali? Mas não, ele era muito querido. E ele morreu, e o Senhor chegou e fez uma grande obra. E Marta pediu: ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele falou: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, é o chamado do Senhor. Ele quer ressuscitar o homem morto, caído, que vem com o pecado original de Adão, que tem que lutar contra a sua vontade, contra as impurezas carnais que há no mundo, contra a corrupção terrena,
para viver, ter vida em Jesus. O Senhor nos chama para fora, irmãos. Temos que ir. E quantos que colocam uma pedrona no coração, tampa a passagem, não tem como ouvir o brado. Vem para fora, vem viver, aleluia. Jesus, ele nos chama para fora do mundo, para fora da iniquidade, para fora do pecado, para fora das coisas que não prestam. Se nós retirarmos a pedra do nosso coração, ele nos chama, vem viver, vem para fora. Saia do poço, saia de onde você está caído, vem viver. Jesus é vida e vida com abundância. Aqui ele manifesta, irmãos, o poder dele. Como ele diz em São Mateus, capítulo 28, é-me dado todo o poder na terra e no céu. Aqui ele manifesta um poder enorme na terra. Quem aqui ressuscita? Só Jesus. Ressuscitou a Lázaro. E aqui ele se manifesta o Salvador. Aquele que vai ressuscitar e dar vida eterna a todo aquele que crê e guardar firmemente os seus preceitos, os seus mandamentos. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja. Irmãos, que nunca tenha uma pedra no nosso coração, mas que o nosso coração esteja aberto, para que quando o Senhor ouvir a intercessão em nosso favor, porque, irmãos, tem muitas pessoas que oram em meu favor, que oram em teu favor, que ora em favor de tantos, e Deus ouve, mas muitas vezes o Senhor chega para falar. Eu oro vamos supor pelo João, oro. Quando o Senhor chega nele para falar, se tiver a pedra ali na frente, irmão, eu estou intercedendo, o Senhor está ouvindo, está chamando, está sentindo pela alma. Porque o Senhor Jesus, ele se entristece. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos o quê? Se arrependa. Então, irmãos, é assim que acontece. Agora, se não tem a pedra, a gente ora em favor, e ele chega, João, vem para a vida eterna. E a pessoa alcança felicidade, vida eterna, alegria, paz, todos os frutos gloriosos que vêm da parte do Espírito Santo Consolador, que foi enviado na terra para purificar todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Oh, glória! Maravilha de Deus. Por isso, irmãos, é assim que o Senhor quer fazer. Ele quer que a gente tenha vida com Ele e ande com Ele. Vamos remover a pedra, irmãos, que está atrapalhando. Porque nós oramos uns pelos outros, mas se ninguém remover a pedra... Engraçado que Jesus falou, vai, remove a pedra. E ainda ela que estava orando, ainda falou, Senhor, mas já é de 4 dias, já pôs ali um... Como que é difícil ter fé naquilo que vê, hein? Que Marta viu a glória de Deus se manifestar ali no Cristo, no Salvador. Agora imagina nós, que Cristo não está aqui em carne e osso, mas o Espírito Santo de Deus trabalhando incessantemente em favor daqueles que são seus. Por isso, irmãos, quando o Senhor fala remove a pedra, irmãos, não pensa 2 vezes não. Vamos derrubar as barreiras, muralhas. Vamos chegar até os nossos irmãos. Vamos interceder pelos nossos irmãos, para que aqueles que estejam fracos não entrem numa morte espiritual, e aqueles que estejam mortos espiritualmente possam voltar à vida, porque Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Muitos se perderam no meio do caminho, mas ainda há uma esperança, porque nós ainda estamos com fôlego, né? Igual diz no Salmo, Senhor, no sepulcro, quem te louvará? Quem que vai se arrepender, irmãos?
depois que desceu ao pó. E a alma vai, sabe para onde? Para a sua morada eterna, igual está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12. E o homem vai para a sua morada eterna. Não é o pó, não. A morada eterna é para onde vai a alma. Irmãos. Amém? O Senhor Jesus, Ele ainda opera, Ele ainda faz muitas obras. Temos que continuar crendo, abrir o nosso coração, para que Ele venha, nos encher de vigor, de força, de alegria, de bom ânimo. Como Ele disse a muitos, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Vai, não peques mais. Peleja, vai. Irmãos, o conselho de Jesus é para uma vida mesmo de batalha. Esse é o conselho de Jesus. Não é fácil não, irmãos. Se fosse fácil entrar no céu. Não é não, né, pastor Flávio? Não é não. O caminho é estreito, a porta é apertada. Mas conduz a vida. Amém? Vamos permanecer nesse caminho, porque só Jesus é a ressurreição. O mundo não tem uma saída para a morte. O mundo não tem não. Só tem plano funerário. Mas o meu Jesus, o meu Salvador, Ele é a ressurreição e a vida. Ele dá vida com abundância, vida para todo sempre, que nunca vai se acabar, para toda a eternidade. Por isso que Ele diz: quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Que essa palavra venha falar mais alto em cada coração. Estou muito feliz em receber aqui o pastor Flávio, a família da mãe Ivete. Que alegria, irmã. Igual ele falou, Deus tem trabalhado na vida do irmão Laurindo. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem esse poder. É igual ele leu aqui, comentou: conhecereis a verdade vos libertará. Isso mostra o quê? Que ele tem ouvido a palavra. Porque se não tiver ouvindo a palavra, perigoso entortar mais. Que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Agora a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos limpa. Em João 15, Jesus falou para os seus discípulos, falou: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra de Deus tem limpado não só o irmão Laurindo, mas como a minha vida, todos que vêm ouvir, Por isso que Jesus Cristo, ele fala assim lá em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o irmão Isaías diz, não, o que o Espírito diz às igrejas. Oh, glória, amém? Vamos nos pôr de pé, fazer a oração final, agradecendo a Deus por mais esse culto maravilhoso.